Mas muito obrigado, André Silva, e rasgando elogios ao Saravia, falando inclusive que, né, vai incomodar aí o Mariano, o Atlético que tem para lateral direita neste momento o Mariano, o Paulo Henrique e o jovem Vitor Gabriel, de 16 anos, que fez a sua estreia entre os profissionais na última rodada contra o Democrata Jacaré. Aliás, tem um pessoal falando que tem que dar chance pro Vitor Gabriel. Eu acho que tem que dar chance, mas também não deve jogar o menino na fogueira. Tem 16 anos. Mas tem que dar chance, Romano. Não, eu falei, tem que dar chance, não tem que queimar o menino. O Atlético é mestre pra queimar o menino. Mas o Campeonato Mineiro, eu acho que é o melhor momento pra isso, dependendo de um confronto que venha a ter, vamos supor, faz um 4-0 no Carabobo lá no jogo de ida, sabe? Aí ele pode jogar um tempo aqui, se aqui já tiver 2-0, situações de jogo, para que ele passe a figurar entre os profissionais mais, para que ele passe a ter uma rotina de participar. É porque muitas vezes, e aí eu entendo o que você está dizendo, não colocar a responsabilidade, não pegar o menino e falar assim, não, aqui ó, o reserva do Mariano é ele, o Mariano machucou, temos aí 10 jogos para fazer, põe o menino, 10 jogos. Não pode ser pura e simplesmente assim. Só que o Atlético tem um bom treinador, tem um bom elenco, é uma atmosfera muito favorável para ele entrar. Tanto que ele entrou no jogo contra o Democrata e fez boas jogadas ali pelo lado direito, tentou driblar, deu umas rabiscadas. Acho que é válido. E pega uma carona no comentário do Ale aqui, que eu concordo. Se você tiver mais estrangeiros do que jogadores da base no seu elenco, é um grande exemplo sobre o Maurício Lemos, zagueiro que o Atlético está pensando aí. O Atlético tem 4 zagueiros prontos para jogar e tem o Igor Rabelo se recuperando. O Atlético vai contratar um 6º zagueiro, não tem nenhum na base para trazer um cara que tá com números horríveis lá na Europa. Nem foi inscrito, né, na Europa League pelo Fenerbahçe da Turquia, o Maurício Lemos. Jogador de 27 anos, né, oportunidade de mercado. Ele que tem o contrato, né, com o Fenerbahçe, mas que tem aquela mancha ainda na sua carreira, a gente pode dizer assim, aquela entrada maldosa no Judivan, a época jogador do Cruzeiro, na Copa do Mundo Sub-20, disputada em 2015. Esse aí, pra te falar a verdade, eu não acompanho o futebol turco. Ô, Ale, como é que fica no meio da boleirada, por exemplo, como é que é visto o Maurício Lemos por causa do lance do Judivan, que realmente, ele interrompeu ali a carreira do Judivan, ele teve muita dificuldade para jogar depois do Judivan. Não é visto com bons olhos, não. O pessoal fica meio chateado, né, porque fazer isso com um companheiro de profissão realmente é um crime, né? E aí, assim, acentuado também, que eu acho que, eu concordo com você, tecnicamente não se justifica, né? Eu tenho aqui uma tese que, na medida do possível, você traga jogadores para ser titular. Você vai trazer um cara que... E hoje, se tem uma brecha, por exemplo, no Galo, acho que para ser titular, é na lateral direita. Não acho que o Saraiva seja melhor do que o Mariano, tecnicamente. Eu acho que você pode discutir bastante a intensidade, a dinâmica, a saúde, né, a condição física. Mas, por exemplo, eu prefiro trazer um cara para ser titular. Para compor o elenco, não sei se eu tinha a expectativa que o Mariano fosse reserva da contratação. E eu acho que isso não vai acontecer. Tentaram o Gilberto, que seria titular, sim, né? Outro sim. Nível. Ou, por exemplo, se você falar na zaga, com o nome que se especulou, mas que é muito difícil, o Felipe ex-Atlético de Madrid, ex-Corinthians, Felipe Bonito, né? Esse cara chega para ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Juan Jesus também na Itália. Exatamente. Aí você tá falando de um outro nível de jogador. Agora, você fica ali, o cara para compor aqui, para compor ali, não é o que eu preferia pro time, não. Pois é, esse aí, então, o Maurício Lemos, o zagueirão uruguai. O uruguaio, o Léo falou aí da questão do Igor Rabelo, só para contextualizar o torcedor do Atlético, passou por cirurgia em 26 de agosto, joelho esquerdo. O prazo seria de 6 a 8 meses, então ele pode voltar ainda neste mês de fevereiro, fazer o início ali dos trabalhos, né, de transição, aquela coisa toda, até abril é o prazo que a gente espera aí pro Igor Rabelo, então vai demorar um pouquinho mais, até ter condição de jogo. De todo modo, tem Fux, Hever, Gemerson e Nathan Silva, 4 zagueiros à disposição neste momento do Eduardo Cudê. Tá certo, Fabrício, e eu tô vendo o torcedor aqui no chat falar, mas tem que colocar o menino para jogar. Só lembrar o torcedor do Atlético o seguinte, pelo que a gente acompanhou, o Eduardo Cudê não tem medo nenhum de lançar garoto. Bruno Fux é o maior exemplo disso. Ele precisava de um zagueiro, foi lá na base internacional, puxou o Bruno Fux para poder jogar. Se o Vitor Gabriel mostrar, e ele chamou e colocou no jogo, porque ele mostrou,
não duvido nada do Vitor Gabriel virar titular com a camisa do Atlético. O Cudê não tem, pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho, não tem o menor pudor de lançar garoto, e aí está nas mãos do Vitor Gabriel mostrar serviço no dia a dia para o treinador do Atlético.